Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo semanal, nosso estudo guiado, onde a cada dia nós nos aprofundamos em um tema esse que está dentro de um contexto geral, que é o Evangelho de João. Durante todo esse trimestre, nós estamos meditando em alguns temas que estão presentes, contidos no Evangelho de João, tá certo? Nessa ocasião, eu quero aproveitar a oportunidade para poder perguntar também se você já é inscrito no canal. Se você não é, aproveita e se inscreve. Nesse canal, o nosso único assunto é estudar, meditar e se aprofundar cada dia mais na Palavra de Deus. Outro pedido muito importante que eu gostaria de fazer, deixa o teu gostei para que esse estudo alcance outras pessoas e assim, por meio dessa ação, você possa se unir a mim na pregação do Evangelho, tá bom? Recados dados. Agora eu quero te convidar a fechar teus olhos para juntos buscarmos a presença de Deus, nos prepararmos devidamente por meio do Espírito Santo e logo em seguida estudarmos a nossa lição. Então, feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Para nós é um motivo de alegria, para nós é um motivo de honra, é um privilégio, porque nós entendemos e sabemos que existem muitas pessoas que estão desejosas de te conhecer, mas que por algumas circunstâncias não têm a mesma facilidade que nós temos. Pedimos perdão a ti, Senhor, se em algum momento nós temos negligenciado essa ótima oportunidade que nos é dada. Nessa ocasião, queremos te pedir que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito, para que nós possamos ter entendimento, discernimento, a luz devida para entender as tuas preciosas palavras. Fica conosco. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro. O nosso tema do nosso estudo de hoje é: Este é verdadeiramente o profeta. Nós vamos ler aqui o contexto que nos é apresentado no dia de hoje. Está ali no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler primeiro dois versículos, que é o versículo 14 e o 15, e depois a gente vai avançar para o versículo 26, e nós vamos ler do versículo 26 ao 36, tá certo? Isso para a gente entender o contexto do estudo de hoje. Então, partindo do versículo 14, diz assim, ó: Depois de ver o sinal miraculoso, esse sinal está se referindo à multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, com base nesses dois primeiros versículos, após Jesus realizar aquele grande sinal, aquele grande milagre, as pessoas começaram a querer proclamar Jesus rei. Quiseram levantar Jesus nos braços, quiseram colocar uma coroa nele, quiseram fazer com que Jesus assumisse ali uma posição política. Só que Jesus não estava querendo mostrar isso por meio daquele sinal. Jesus estava querendo se apresentar a eles de uma outra forma. E aí eu quero continuar lendo junto com vocês aqui o contexto agora do verso 26 em diante, que diz assim, ó: Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Isso é logo após Jesus se ausentar quando foi ali para o monte. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos
sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Olha que texto. Aqui tem muita coisa para a gente refletir. Então, vamos ao primeiro ponto. Os judeus esperavam um Messias terrestre que os libertaria da opressão do Império Romano. Por que o povo que foi ali junto a Jesus e foi alimentado, cerca de 5.000 homens, quiseram proclamar Jesus como rei? Porque, veja bem, um homem que cura as pessoas, diversos milagres, e ainda por si alimenta as pessoas, essa é a melhor pessoa que pode ser escolhida para reinar sobre uma nação que estava passando por uma situação muito delicada. Uma situação de opressão, uma situação de rebaixamento, uma situação de humilhação. Ou seja, agora chegou alguém que pode nos tirar dessa situação. Por isso as pessoas quiseram proclamar Jesus rei. Veja que o verso que a gente leu, o verso ali do 14 ao 15, diz que eles queriam fazer isso de maneira forçada. Ou seja, não era plano de Jesus. Jesus não almejava esse tipo, vamos dizer assim, de ascensão, né, de reconhecimento. Não. Jesus veio para outro propósito. Mas as pessoas não entenderam, as pessoas não compreenderam. As pessoas buscavam um Messias, um profeta, um Jesus que resolvessem os problemas pessoais delas. E nós vamos refletir mais à frente um pouco sobre isso. O outro ponto que eu deixo aqui diz assim, mas não foi para isso que Jesus veio ao mundo, e não foi para esse propósito do seu milagre. Veja que, dentro do contexto do Evangelho de João, a gente já viu, já alguns dias atrás, que havia um motivo pelo qual João registrou esses milagres. É tanto que dentro do livro, os milagres não são simplesmente apresentados como milagres, mas sim como sinais. E nós sabemos que os sinais, eles são apresentados, eles são revelados a nós para trazer à tona uma verdade muito importante. Verdade essa que pode até mesmo salvar a nossa vida, né? Por exemplo, quando a gente vê os sinais no trânsito, a gente sabe que se a gente não obedecer, a gente não der a devida importância para esses sinais, a gente pode se meter numa situação muito complicada. Dentro do contexto bíblico não é diferente também. Se eu e você dermos a devida atenção aos sinais apresentados no Evangelho de João, a gente vai chegar à simples conclusão: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias. Esse era o propósito pelo qual Jesus estava mostrando aqueles sinais. Esse era o propósito pelo qual Jesus estava fazendo aqueles milagres. Não era simplesmente para mostrar que ele tinha um poder especial, que ele tinha acesso ao sobrenatural, não. Era para mostrar para as pessoas que Deus tinha enviado o seu Filho para salvar as pessoas do pecado. Mas as pessoas não entendiam, as pessoas não reconheciam, ou podemos dizer, as pessoas não queriam entender. Porque, como a gente vê, Jesus foi bastante claro. Mas quando elas estão cegas, né, a gente viu isso até no trimestre passado, Jesus de várias formas tinha falado: olha gente, eu vou morrer. E os discípulos não quiseram dar ouvido, por mais que estivessem ouvindo, não quiseram tratar com seriedade aquela informação, e por conta disso estavam despreparados e sofreram bastante quando Jesus morreu. Ou seja, nós podemos estar vivendo essa mesma realidade, nos cegando, ou seja, fechando os olhos, mesmo tendo a visão, o acesso à visão para enxergar a luz que nos é proposta e nos é revelada. O outro ponto que eu destaquei diz assim, essa é a primeira das 7 declarações de João que começam com as palavras eu sou. A gente viu no contexto aí, né, do verso 26 ao 36, que Jesus se apresenta como eu sou o pão da vida. Por que é que ele está trazendo isso à tona? Porque ele tinha acabado de fazer um milagre sobre a multiplicação de pães. As pessoas estavam buscando Jesus e ele faz logo esse alerta, né, essa declaração logo no início. Dentro do contexto, quando a gente vai estudando, a gente percebe que Jesus, de certo modo, fugiu da presença daquelas pessoas. Ele subiu o monte, procurando ali um local reservado. As pessoas continuaram indo até Jesus,
Quando as pessoas chegam a Jesus, Jesus logo faz a declaração: olha, vocês só estão vindo atrás de mim porque vocês têm um interesse por trás dessa busca. O interesse de vocês é que eu continue alimentando vocês. O interesse de vocês é que eu continue a multiplicar os pães, ou seja, atendendo às necessidades pessoais de vocês. Davi, é errado nós pedirmos em oração que o Senhor atenda a alguma necessidade pessoal? Não é errado, desde que esse não seja o único foco do meu relacionamento com Jesus. Ou seja, se nós estamos tratando Jesus como o gênio da lâmpada mágica, atendendo somente aos meus desejos, sim, é errado, se estivermos tratando dessa forma. E essa era a realidade, a situação daquele povo. Então a gente percebe que Jesus faz a primeira declaração do eu sou. E o que está por trás disso? A gente vê dentro do Evangelho de João, ele dizendo: eu sou o pão da vida, isso está no verso 35 do capítulo 6. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Eu sou a porta, João 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor, João 10, 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1 e 5. Ou seja, de várias formas, Jesus se apresenta como o eu sou, e uma característica específica. E o que está por trás disso? Olha esse ponto que eu separei aqui. Cada uma dessas declarações aponta para uma verdade sobre Jesus. Essas declarações remetem a Êxodo 3, 13 e 14, em que Deus se apresenta a Moisés como o grande eu sou. Jesus é esse grande eu sou. Ou seja, quando Jesus estava se referindo a ele mesmo como eu sou, Jesus estava querendo despertar nas pessoas, nos seus ouvintes, a lembrança lá da época de Moisés, quando Deus se revelou a Moisés dizendo eu sou. Quando Moisés falou para o faraó egípcio qual é o nome desse Deus, e Moisés respondeu: o nome dele é eu sou. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer para aquele povo que tinha, vamos dizer assim, bastante impregnado, enviesado na vida deles, a história dos seus antepassados, era a seguinte ideia e conotação: o mesmo Deus que libertou vocês lá do cativeiro egípcio, o mesmo Deus que alimentou vocês com o maná dos céus, o mesmo Deus que saciou a sede de vocês no deserto, é o mesmo Deus que está diante de vocês agora. O eu sou do passado, do Antigo Testamento, é o eu sou do Novo Testamento. É o eu sou que está presente diante de vocês. Sabe qual foi o problema? Por mais que Jesus falasse de forma clara e objetiva, de forma transparente, de forma, como diz assim, à luz do meu dia, eles ainda não entendiam, eles ainda não acreditaram. E aí, mas o povo ignorava tudo isso. Quer sinais mais claros? Quer sinais mais, vamos dizer assim, objetivos, relevantes, nítidos? Às vezes, essa mesma realidade acontece comigo e com você. Jesus está tão visível diante de nós e mesmo assim, nós ainda nos permanecemos de olhos fechados diante dele. Eu separei aqui um ponto de um texto bastante interessante que diz assim: seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-los de seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. O fato de ele eleger ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um mistério que não conseguiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos, porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Abriram a mente à incredulidade, e a semente que Satanás lançara deu fruto segundo a sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. Após Jesus, de certo modo, passar na cara deles a real intenção e motivação dos seus corações em buscar Jesus, muitas pessoas começaram a abandonar Jesus. É interessante esse contexto que Jesus
até mesmo vira para os seus discípulos e pergunta: vocês também não querem me abandonar? Porque vocês, até então, eu sei do coração de vocês, eu sei qual é a finalidade e o propósito de vocês me buscarem. Vocês acham que eu vou reinar? Vocês acham que eu vou libertar Israel do jugo romano? Vocês também não querem me abandonar? Muito interessante esse ponto. E aí nós vamos para o último ponto que diz assim: eles procuravam benefícios materiais em vez da verdade que permanece para a vida eterna. Sabe, eu e você estamos suscetíveis ao mesmo perigo, à mesma realidade que aquele povo viveu na presença de Jesus. Como assim, Davi? Por mais que a gente hoje tenha acesso a todo esse estudo, a toda essa palavra revelada a mim e a você, eu e você ainda corremos o risco de tratar Jesus como o gênio da lâmpada mágica. Eu falei no início, não tem problema nenhum abrirmos o nosso coração a Jesus acerca de coisas pessoais. Ele deseja isso. Porém, o que não é bom, o que não é correto, é fazermos de Jesus a solução dos nossos problemas terrenos e temporais. O que não é correto é fazer de Jesus, vamos dizer assim, a solução simplesmente do meu mundinho, da minha vidinha. O propósito, a missão de Jesus é muito maior, é muito mais elevada do que a minha situação particular e pessoal. Às vezes a gente não entende porque temos algumas orações não atendidas. Eu e você perdemos a noção e a dimensão do que está em jogo. Nós trazemos o nosso mundo como plano de fundo, ou seja, fazendo de nossa vida o centro de tudo, que nós esquecemos de que a história, a vida, vai muito mais além da nossa realidade. O que eu quero dizer com isso simplesmente é: Jesus, ele está disponível, acessível para mim e para você. Porém, eu e você não devemos entender essa acessibilidade como uma forma, um meio, o caminho para termos as nossas necessidades egoístas, pessoais, triviais, atendidas. Jesus quer me salvar, quer salvar você. Mas se for para salvar a mim e a você, tendo os nossos pedidos e orações recusados, ele vai fazer isso. Porque a vida eterna é muito mais do que essa vida desse mundo mal. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado, onde nós tratamos o tema: este é verdadeiramente o profeta. Este verdadeiramente é o nosso Senhor. Eu e você possamos ter a percepção correta de quem Jesus é na minha e na sua vida, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te faça retornar aqui amanhã para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.